alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que esteja tudo bem. Hoje nós faremos a correção da matriz número 9 de redação do dia 18 de junho. Preste bastante atenção. Foi enviada para você um tema falando sobre texto dramático. O texto dramático ele é conhecido também como um texto teatral. E ele faz parte dos gêneros literários que nós temos, tanto o lírico como o épico. E esse drama, por isso chama texto dramático, ele envolve uma história, onde os personagens vão encenar a história, vão dramatizar, fazendo com que a plateia entenda o texto sem precisar ler a história. O personagem tem fala, tem ação, tem gestos que vão fazer com que a plateia ela se empolgue e vá com ele seguindo a história. Então acompanha comigo a leitura da matriz que eu enviei. O gênero dramático ou teatral, como é conhecido, ele faz parte dos 3 gêneros literários, ao lado do gênero lírico e o épico, como eu já falei. No entanto, o gênero dramático, como o próprio nome fala do dramático, do drama, eles são textos literários feitos com o intuito de ser encenado, dramatizado por uma equipe, por um conjunto de atores e formar uma peça teatral. Essa palavra dramático ele vem do grego a palavra drama, que significa ação. Então, ação significa chamar a atenção para alguma ocasião, alguma situação que está sendo vivida. O texto dramático é um tipo de texto que é escrito para ser representado. Normalmente não tem narrador, e nele predomina o discurso na segunda pessoa, tanto fala tu quanto fala vós. Além desse tipo de discurso, o texto dramático ele pressupõe um recurso de linguagem gestual, ou seja, os personagens fazem gestos, sonoplastia, que é o efeito que a gente escuta quando está assistindo uma peça teatral, por exemplo, uma batida na porta para ser um volume mais alto, uma campainha para ter um som mais alto. E a luminotécnica, que é o uso de técnicas de iluminação artificial do cenário, muda a cor, escurece de um lado, clareia do outro, põe uma cor amarela, uma cor azul para chamar atenção no cenário. O texto dramático, ele tem por objetivo de ser diante de um público e podendo ser escrito em prosa ou verso, sendo nele usado o discurso direto para introduzir as falas dos personagens, ou seja, o personagem já chega falando. Quando vai escrever um texto dramático, você coloca o nome dos personagens, 2 pontos, como a gente já sabe do discurso direto, ou travessão que indica a fala do personagem. E eles vão conversando durante a peça e mostrando o texto para a plateia. A ação dos personagens ela é representada por 2 momentos, por tempo e pelo espaço. Tempo, quando ocorre, quando, se é de manhã, se é de tarde, como que o cenário vai estar. E o espaço, o local. O cenário ele vai estar todo produzido para dar a entender ao público o momento que está acontecendo a peça. Então, elas estão em tempo e espaço. O texto dramático ele tem origem na Grécia, onde os textos teatrais eram encenados essencialmente como culto aos deuses, os quais eram também representados nas festas religiosas lá na Grécia. E de lá para cá, ele é representado em toda a parte do mundo, como uma peça teatral. Quais são as características de um texto dramático? Primeiro, encenação cênica, com linguagem textual e a sonoplastia, que é o som que vai ser feito durante a apresentação. Por quê? Ele vai fazer gestos que vão lembrar se está em dúvida, se é um drama, se está chorando, se está sorrindo, que aí o público vai acompanhar a movimentação dos personagens. A presença do diálogo. Quando ocorre uma pessoa só no palco, nós falamos monólogo. Quando ocorre mais de uma pessoa, nós falamos que é um diálogo, porque ela vai conversar com a outra pessoa. Quando é uma só ela vai contar a história. Então, a gente chama de monólogo. E um predomínio do discurso na segunda pessoa. Ora ele vai usar o tu, ora ele vai usar o vós. E vai ter uma ausência de narrador. Não tem narrador nessa história. O tempo todo os personagens estão interagindo e contando a história. Então, não tem um narrador. A presença dele é indispensável. Qual é a estrutura de um texto dramático? Os autores desse tipo eles são chamados de dramaturgos,
porque fazem textos dramáticos. Junto com os atores que estão encenando a peça no palco, os atores são chamados de emissores, porque eles estão emitindo as falas, a história para a plateia. E o público que está recebendo essa mensagem dos atores vai ser chamado de receptor, porque está recebendo a mensagem. Os textos dramáticos, eles são constituídos de personagens. Nós temos os protagonistas, secundários e figurantes, que nós vamos ver adiante o que significa cada um deles. O espaço cênico, que pode ser o palco teatral, né? Nós temos vários teatros na cidade, ou um cenário simplesmente montado. E pelo tempo, a época em que se passa a história, para dar a entender se é uma história atual, se é uma história mais antiga, para o público poder interagir e saber quando se passa essa história. Ele possui duas estruturas, o texto dramático, a encenação em si, a estrutura interna e a estrutura externa. Fazem parte da estrutura interna a apresentação. Primeiro, por quê? Faz necessária a exposição dos personagens quanto à ação que eles estão desenvolvendo na história, para você entender quem é quem na história. Aquele ator está representando quem e quem é esse personagem na história, para que você possa entender o problema que vai ser vivido na peça teatral. Segundo, o conflito. O que é o conflito? É o momento em que surge, né, os problemas provocados pela ação dos personagens. Então, eles vão tratar dos problemas que vão, né, emergir na peça, para que os personagens possam desenvolver esse problema e chegar a uma conclusão no final. E o desenlace. O que é o desenlace? É exatamente a conclusão final. É o encerramento, é o desfecho da peça teatral, do texto dramático como um todo. É como ele termina, como viveu um problema, como se foi resolvido, como que ficaram os personagens no final. Já na estrutura interna, nós vamos ter duas partes. Atos, que correspondem à mudança de cenário. Por exemplo, o personagem fala que foi à cidade. Se ele estava em casa, ele não pode usar o mesmo cenário para ir para a cidade. Ele vai viver um problema na cidade, por exemplo. Vai ter que mudar todo o cenário para mostrar para o público que ele caminhou na história. E as cenas são as mudanças. Sai um personagem, entra outro, vem o personagem de volta, continuando a história, para que você possa entender a história como um todo. Como são classificados os personagens no texto dramático? São três. O protagonista, que é o principal, a história gira em torno dele o tempo todo. O secundário faz parte da história junto com o protagonista, mas não é o mais importante. Ele simplesmente dá sequência na história junto com ele. E os figurantes são aquelas pessoas e aqueles personagens que vão completar a cena. Por exemplo, ele foi ao mercado. Não pode ser só ele e o vendedor do mercado. Então vai ter mais pessoas ali como fazendo de conta que estão comprando também, que estão visitando o mercado também. Então eles vão compor o cenário. Mas eles não falam, eles simplesmente atuam ali sem falas. Os textos dramáticos, eles podem ser uma tragédia, que como eles classificam, como tem uma história muito trágica, muito pesada, de conteúdo muito sério, muito triste. Pode ser uma comédia com o intuito de fazer a plateia dar sorrisos, gargalhadas. Pode ser a tragicomédia, que vai ter um momento trágico, ao mesmo tempo vai ter um momento cômico, que vai fazer risos, né, despertar risos na plateia também. A farsa, que é uma peça curta, e sempre tem o caráter de criticar alguma coisa que esteja acontecendo. E o auto, que são textos também de temática cômica, ou seja, faz rir, mas eles são curtos também, são pequenos. E é simplesmente um cenário. Ele não muda de cenário durante a história, porque ele é muito curtinho. Para uma melhor atuação, os atores eles passam por formação teatral, onde eles aprendem a arte de dramatizar, levar a mensagem de forma diferente e atraente para as pessoas, para não ficar cansativo. Muitos textos buscam a integração do público e a sua identificação com as histórias vividas. Então, muitas pessoas vão assistir uma peça teatral porque chama a atenção delas de algum problema que elas já viveram,
alguma situação que ela já passou, e isso desperta o interesse. Agora, de acordo com a leitura que você fez e agora com as explicações, vamos corrigir o que você anotou. O texto dramático indica um drama vivido por seus personagens. Determine o que o texto dramático é escrito, para que ele é escrito. Ele é escrito com a intenção de quê? De ser encenado, de ser dramatizado. Ele vai compor uma peça teatral. O texto dramático, ele é marcado por ações vividas pelos personagens. Indique como são apresentadas as ações dos personagens no texto dramático. Elas são apresentadas no tempo e no espaço. Ou seja, no tempo, quando é que isso se passa, e no espaço, em qual cenário, em qual situação, em qual local eles estão vivendo isso. Porque o público ele vai assistir a peça para entender o que está acontecendo. Pelo cenário, ele tem uma ideia de quando aquela história está se passando, como que ela está ocorrendo. Número 3. O texto dramático ele possui muitas características que o definem. Você vai marcar a característica que não pertence. Então vamos ver cada uma. Encenação cênica. Tem. Vai ter gestos, vai ter a sonoplastia, que é o som, né, vindo do palco. Vai ter gestos dos atores mostrando como que ele, se está alegre, ele vai sorrir, vai balançar o braço, se está triste, vai pôr a mão no rosto. Ele vai fazer alguma encenação que o público vai entender. Presença de narrador. Não, ele não tem a presença do narrador. Não é necessário, porque os próprios personagens é que vão contar a história. Presença em diálogo ou monólogo. O diálogo ele ocorre quando nós temos mais de um personagem, ou seja, de 2 ou mais personagens no palco. Então nós teremos um diálogo, uma conversa entre eles. Monólogo, quando apenas um ator está falando a história. E a ausência do narrador. A ausência do narrador é uma característica, porque não precisa do narrador. Os próprios personagens contam a história. A número 4. A estrutura de um texto dramático ela pode ser interna ou externa. O que compõe a estrutura interna? Então, nós temos a apresentação, os personagens vão se situar dentro da peça teatral para o público saber quem é quem. Depois, o conflito, ele vai ter o problema que eles vão viver para tentar solucionar na história. E o final, que é o desenlace. O que é isso? Como é que vai terminar essa história? Vai ser a conclusão do texto. E a estrutura externa? Ela é dividida em atos, que são os cenários, e as cenas. Por que as cenas? Porque elas têm uma mudança. Vai entrar um personagem, vai sair um personagem. Ele conversou uma fala, ele sai, depois ele volta. É essa movimentação no palco que vai acontecer. Para encenar o texto dramático, podemos ter vários tipos de personagens, que vão se classificando de acordo com a importância que aparece na peça. Quais são os personagens? Pediu para você citá-los. Nós vamos ter o protagonista, que é aquele importantíssimo. A história inteira vai estar voltada para ele. Ele é o personagem principal da história. É em torno dele que a história vai ser vivida, vai ser contada para o público. Então, ele o tempo todo ele vai estar em movimentação no palco, porque ele vai viver o problema, ele vai viver o conflito e ele vai participar do desenlace também. Depois, nós vamos ter personagens secundárias. Eles fazem parte da história, mas não são a parte mais importante. Ele participa da história, mas ele não é o principal. Ele simplesmente ajuda o principal a desenrolar, a desenvolver a peça teatral. E os figurantes? Os figurantes são aquelas pessoas que fazem parte dos cenários, mas eles não falam, eles só compõem. Como eu dei exemplo do mercado, lembra? Você vai ter no mercado só a pessoa que vai comprar e a pessoa que vai vender? Não. No mercado é um local que várias pessoas estão. Então, esses figurantes eles vão ficar andando de um lado para o outro dentro desse mercado, por exemplo, mostrando que tem uma circulação maior de pessoas. Não deixe de fazer a sua correção, de deixar tudo organizado no seu caderno para ficar mais fácil para estudar. Então, o texto dramático é aquele texto que é para encenação. Nós vamos encená-lo. E até a próxima!